Oi, pessoal, vamos dar sequência aqui à parte 2 do vídeo sobre licenciamento ambiental, sobre a resolução CONAMA 237. O assunto é bem longo e bastante importante. Quem cuida de licenciamento, atua com licenciamento, atua com o meio ambiente, precisa conhecer essa resolução e por isso eu vou detalhar ela para que nós possamos aprofundar esse conhecimento. Vamos então, comentamos no vídeo anterior, na parte 1 até o artigo 7º, vamos iniciar no artigo 8º da resolução CONAMA 237. Já peço aqui para você, dá o seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal, é muito bacana ter você aqui comigo. Vamos lá então, artigo 8º, parte 2, o nosso vídeo sobre resolução CONAMA 237, é um artigo central. Ele vai estabelecer que o poder público pode ao analisar os licenciamentos, expedir 3 tipos de licença. A licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, esse está no conceito, no inciso 1 do artigo 8º, para definir, atestar. Quando o órgão ambiental emite uma licença prévia, o que ele faz? Ele atesta a viabilidade ambiental e a localização do empreendimento. Esse conceito é fundamental. Tendo uma licença prévia na mão, quer dizer que o órgão ambiental disse, olha, ok, eu valido esse local que você escolheu e digo que o seu projeto, a sua proposta de empreendimento é viável ambientalmente. Esse conceito de licença prévia, que é uma licença que não autoriza a instalação de empreendimento, não autoriza obra nem nada disso, ele vem lá da década de 80, quando se imaginou que qualquer empreendimento, para que ele pudesse se instalar, ele ia precisar de financiamento, ele ia precisar de uma estrutura adequada de busca de investidores e assim por diante, e para isso se imaginou ali essa licença prévia, que é uma licença que não dá direito a instalar o empreendimento, mas diz, o órgão ambiental diz, seu empreendimento está ok, ele é viável. Depois a gente detalha aí os impactos ambientais para a fase de instalação e de operação, mas de início já posso dizer que o seu projeto, a sua proposta está no local adequado e que tem viabilidade. Isso é muito importante e depois a gente vai entender como é que isso veio repercutindo em empreendimentos de baixo e de médio impacto ambiental, logo depois que eu comentar todo esse artigo 8º. O inciso 2º do artigo 8º, então, traz a licença de instalação, que é aquela que autoriza a realização das obras do empreendimento, e ela vai dizer que nós vamos ter ali planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental. Então, na fase de licença de instalação, e depois isso veio, cada estado, cada município, cada órgão ambiental veio regulamentando a sua forma de fazer licenciamento, mas se entendeu aqui, com base nesse inciso 2º do artigo 8º da 237, que a licença de instalação, antes que ela possa ser concedida, é importante que o empreendedor apresente os programas e os planos de como ele vai realizar todas as medidas para mitigar os impactos que foram detectados lá na fase da licença prévia. Então vamos lá. O empreendedor vem e apresenta os estudos. A partir desses estudos que ele apresentou, conforme o órgão ambiental determinou, vamos lembrar do artigo anterior, é submetido à análise. No âmbito dessa análise se verifica, bom, tendo viabilidade ambiental e a localização estando ok, se emite a licença prévia, que não dá direito a fazer nada, não dá direito a instalar, fazer obra, nem nada disso. Ela só diz se o empreendimento é viável. De posse da licença prévia, o empreendedor pode buscar investidor, pode buscar financiamento, pode se preparar para a fase 2, que é quando ele vai instalar. Quando ele vai instalar, ele vai submeter ao órgão ambiental esses planos e programas que estão definidos aqui. Então, eu vou dar um exemplo concreto para que a gente possa materializar isso. Imagine que nós teremos ali, na fase de obra, muita movimentação de terra e aquilo vai gerar poeira. E aquele empreendimento está próximo a uma área urbana. Então, o que vai acontecer? O empreendedor, lá na lista das atividades, lá do estudo de impacto ambiental dele, vai aparecer lá que ele precisa apresentar um programa de controle de particulados. Então, antes dele obter a licença prévia, a licença de instalação, ele vai apresentar esse programa. Ele vai dizer, olha, eu vou mitigar esses particulados vindo das poeiras, quando eu mexer na parte de terra, uma vez que eu vou fazer a obra, eu vou colocar um caminhão, pipa, para molhar a terra e assim a poeira não vai levantar. Então, ele vai definir como é que ele vai realizar aquela atividade para aquela poeira não causar impacto naquela área urbana. Ele vai dizer, não vou fazer isso
quando o vento estiver em direção ao núcleo municipal. Então, ele vai definir todas as medidas que ele vai adotar para mitigar. O órgão ambiental vai analisar e vai dizer, ok, seu programa para particulados, para as poeiras que vão ser geradas durante a fase da obra, está aprovado, você pode seguir. E aí se emite a licença de instalação. Então, para cada impacto que foi detectado lá no estudo inicial, antes da licença prévia, ele detalha um programa de como ele vai mitigar aquele impacto, como é o caso que eu acabei de dar. Então, por exemplo, vamos supor que o impacto foi remoção de pessoas. Então, ao instalar o empreendimento, ele vai remover algumas casas que estão ali na área do empreendimento. Então, na fase de instalação, o que ele vai dizer? Bom, eu vou fazer o seguinte, com essas pessoas que eu vou remover, eu vou indenizar cada uma e cada uma vai receber o valor e a partir daí ela pode, então, procurar comprar uma outra casa em outro lugar. Ou então, o programa dele pode ser outro. Não, eu vou instalar algumas casas num bairro que as pessoas queiram, eu mesmo vou construir a casa e aí, em acordo com essa pessoa que vai ser desapropriada, porque o empreendimento vai afetar a área dela, eu estabeleço, então, uma medida de eu mesmo me responsabilizo pela construção, a localização e negociar com aquelas pessoas afetadas. Então, cada empreendimento é um empreendimento, cada empreendedor pode, dentre as possibilidades, apresentar ao órgão ambiental o programa que ele queira realizar e, a partir daí, então, se emite a licença de instalação, quando o órgão ambiental analisar tudo isso, verificar que o programa é adequado, que ele mitiga de fato os impactos ambientais e, portanto, a obra pode ser dada início. É nesse momento que a licença de instalação é emitida. Por fim, a licença de operação, então a obra andou, o empreendedor vai apresentar lá as suas condicionantes, se ele cumpriu, se ele não cumpriu, os relatórios, se ele fez os programas, executou e tudo mais. E aí, depois que a obra estiver concluída, quando esse empreendimento puder dar início à sua operação, à sua execução, ele vai requerer, então, a licença de operação. Sem essa licença de operação, ele não pode dar início às atividades. A licença de instalação é só a obra, para ali na obra. A partir disso, para que ele possa entrar em operação, ele requer a licença de operação, que vai autorizar. Ela avalia os impactos ambientais decorrentes da operação, e vamos entender isso, né? Lá na licença prévia, o empreendedor tratou desses impactos, o que vai acontecer na instalação, na operação, ele trouxe os estudos, trouxe as medidas que ele vai adotar, aí ele vem para a fase de instalação, fala dos programas de instalação, dos impactos decorrentes da instalação, e depois na operação ele faz a mesma coisa, ele apresenta os programas que decorrerão da operação do empreendimento. Em geral, os impactos de instalação não são os mesmos da operação, às vezes coincide, e aí esses programas eles têm continuidade. Alguns da instalação podem ser encerrados, uma vez que a obra já concluiu, aqueles impactos que não ocorrerão na fase de operação, portanto, eles não precisam ser dados tratamento a eles, a instalação encerrou, e aí os programas que vão compor a fase de operação. Então, isso tudo, né, estruturado aí num procedimento que é encadeado, né, por isso procedimento, processo de licenciamento ambiental. Há um encadeamento lógico de todas essas fases e o que o artigo 8º aqui está dizendo são essas 3 licenças, licença prévia, de instalação e de operação. E aí ele diz assim, né, na continuidade aqui, no parágrafo único do artigo 8º, as licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. Então, o que ele está dizendo? As licenças ambientais, elas podem vir LP, LI e LO, separadamente, isoladamente, ou sucessivamente, LP com LI. Então, um empreendimento que às vezes não tem a obra, então ele já concede a LP com a LI. A depender da situação do empreendimento, da atividade e assim por diante, a resolução aqui autoriza que essas fases sejam conjugadas, ou LI com LO. Então, às vezes a operação vou dar um exemplo aqui, a rodovia, por exemplo, uma rodovia. Uma vez que os impactos diretos dessa rodovia estão tratados, né, seja na fase de instalação com a obra, com a remoção de terra, com a remoção de pessoas, com a indenização das áreas que vão ser afetadas e assim por diante, uma vez que a rodovia está pronta, pode ser que o órgão ambiental decida já tratar dos impactos de operação, como é o caso de atropelamento de animais, como é o caso de isolamento de áreas que tenham sido afetadas e assim por diante, trata de uma vez só e concede uma LI junto com uma LO. Isso é possível, aqui está previsto no parágrafo único do artigo 8º. O que eu quero dizer aqui para vocês? Muitos dos estados e dos municípios vieram estabelecer modalidades diferentes de licenças com outros nomes. Licença corretiva, licença ambiental única,
a LAC, que é a licença por adesão e compromisso, isso tudo foram inovações que as legislações, considerando, né, as peculiaridades dos estados, os avanços tecnológicos, os avanços estruturais que os estados foram realizando ao longo desses últimos anos, vamos lá, né, essa resolução é de 1997, ela já está bastante defasada, então alguns estados vieram criando outros tipos de licenças. Isso foi judicializado em muitos dos casos. Algumas decisões dos tribunais entenderam que não podia, que tinha que seguir a 237, outros entenderam que podia. Essa também é uma discussão que está colocada a nível nacional, se pode ou se não pode criar outros tipos de licenças. Em geral, esse assunto vai sendo resolvido ali nos estados. Muitas vezes o Ministério Público entra com uma ação para derrubar alguma lei dessa estadual que tenha previsto licenças diferentes dessas que o CONAMA previu, e a depender da situação, alguns tribunais têm mantido, outros não, e se espera que isso venha a ser resolvido com a lei que está em discussão aí no Congresso Nacional, que trata, né, da inovação e da Lei Geral de Licenciamento Ambiental para uniformizar esses entendimentos aí no Brasil como um todo. E aí, vamos lembrar que o artigo 9º, e para comentar aqui essa segunda parte desse vídeo, ele vai dizer: o CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observada a natureza, características e peculiaridades. Então, a 237 diz o seguinte: olha, essas são as licenças, LPL e LO. Mas eu, CONAMA, posso definir outras licenças conforme as especificidades. Tem um comentário aqui, eu já falei nos vídeos anteriores, eu tenho um artigo escrito no Conjur que trata disso. O CONAMA paralisou as suas atividades praticamente, desde o ano 2012 ele teve uma redução significativa, não editou regulamentos sobre isso, o CONAMA não avançou na estruturação desse novo licenciamento, então esse é um ponto que está aqui colocado. Ele não disse que os estados podiam definir, ele disse que ele mesmo definiu, mas ele não definiu, os estados avançaram, alguns municípios também avançaram e o impasse está aí formado. Então, para que você entenda, se você é um consultor, se você é da área jurídica, o que eu vou te recomendar? Observe a legislação do estado ou do órgão competente ao qual o seu licenciamento está tramitando. Então, se o seu órgão é o IBAMA, ele vai seguir a 237. Ele não vai criar outros tipos de licenças lá, o IBAMA nunca criou isso. Se o seu estado definiu outras licenças, isso tem que estar numa lei, né? Ou, muitas vezes, na resolução do Conselho Estadual. Então, fiquem atentos a isso, sigam a legislação, observem como é que os tribunais estaduais têm definido isso, para verificar a competência e legalidade. Já vou adiantar aqui para você. Se o teu órgão ambiental, o qual você está vinculado aí no seu licenciamento, está emitindo licença ambiental única, LAC, licença corretiva e dentre outras aí que os estados foram criando, fiquem atentos, porque se ele está exigindo isso, isso já deve ter sido discutido de alguma forma nos tribunais e foi aprovado. Então, é muito complexo isso tudo, como eu disse em vídeos anteriores, como o CONAMA deixou de uniformizar essa matéria, deixou de aprofundar tudo isso, cada estado foi definido de um jeito e isso gera diferenças significativas aí Brasil afora. Então, fiquem atentos. Eu vou tentar trazer essas discussões jurídicas aqui de uma linguagem mais simples para você que não é da área jurídica e te recomendo sempre consulte o órgão ambiental ao qual o licenciamento do seu empreendimento está vinculado, consulta a legislação para que você tenha segurança ao requerer um licenciamento ambiental junto a um órgão que tenha definido procedimentos, licenças, aqui no caso, diferentes daquelas que o CONAMA fez. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, vamos para a parte 3. Peço aí para você, curta esse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Eu quero muito ter você aqui comigo e quero que você diga aqui para mim nos comentários qual assunto você gostaria que eu tratasse aqui contigo. Até já na parte 3 desse vídeo.